Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto de sinalização de trânsito, um assunto muito importante. Você vai utilizar muitas dessas regras no seu serviço, quando você estiver trabalhando. Então, o artigo 87 do CTB, ele traz a classificação dos sinais de trânsito. Eu tenho os sinais de trânsito considerados como os verticais. São quais, professores? Esse aqui, ó. Essa placa chamada vertical, que está na posição vertical, né? É a sinalização, as placas regulamentadoras, advertências e assim por diante. Tem a sinalização considerada horizontal, que são as pinturas que eu tenho aí no pavimento, né? Porque estão na posição horizontal. Tenho os dispositivos de sinalização auxiliar, o principal deles, o cone, sinalizando ali, auxiliando a sinalização. Os luminosos, o principal semáforo luminoso, né? Sonoros, como o apito do agente de trânsito. E, por fim, considerei como sinais de trânsito os gestos do agente de trânsito e do condutor. Professor, do condutor? É, porque gesto do agente de trânsito está aqui, né? Ordem de seguir, parar, tudo bem, isso daí você já conhecia. Mas gestos do condutor podem ser considerados como sinais de trânsito? Pode sim, isso é uma pegadinha de prova. Então, aqui são os 3 gestos dos condutores que podem cair na sua prova. Esse gesto aqui, dessa forma, não tem como eu fazer o gesto por completo, né, por conta da distância aqui, mas eu vou fazer assim, para você entender, mas você sabe que é esse gesto aqui que ele vai estar fazendo, né? Significa dobrar à esquerda. Se ele fizer assim, dobrar à direita. E se ele fizer um movimento mais ou menos dessa forma aqui, significa diminuir a marcha ou parar. Professor, mas eu pensei que isso daí deveria ser feito com a seta. Eu nunca fiz isso, professor. O CTB, ele permite as duas formas. Ele permite que você faça com a seta, que é o mais correto, é o mais prudente a ser feito, mas o condutor que tiver o interesse de fazer dessa forma aqui, dificilmente você vai encontrar isso, né? Isso aqui é mais para prova. Tem situações que às vezes você acha estranho, você acha, não, isso aí não existe. Existe sim, só que tem situações que é mais para cair em prova. Eu mesmo tenho aí, acredito que quase 10 anos de experiência em legislação de trânsito, e eu nunca vi isso daí na vida, nunca vi ninguém fazendo isso daí. Então, às vezes, tem situações que você tem que relevar um pouquinho, tem que deixar um pouco mais leve, né, a legislação, entender que é para cair na prova isso daqui. Mas, se você estiver na rua, se estiver fazendo a fiscalização, você visualizar, você já sabe o que significa isso daqui, né? Esse primeiro gesto significa que ele vai dobrar à esquerda, esse outro gesto significa que ele vai dobrar à direita, e esse movimento significa que ele vai diminuir a marcha, né, diminuir a velocidade, ou vai parar. Aí ele tá, já indica, então quem está atrás dele, por exemplo, e visualiza ele fazendo esse movimento, já reduz a velocidade também, para não ter o risco aí de acidente de trânsito. Agora, isso daqui você vai fazer demais na rua, que é o gesto dos agentes da autoridade de trânsito. E isso daqui é uma sinalização muito importante. E um ponto interessante, aqui você tem que saber, basicamente, 3 coisas. Tem que saber o sinal, a descrição, podemos dizer, do sinal e o que ele significa. Porque não é só, eu sei qual é esse sinal, isso significa ordem de parada. Sim, mas tem que saber a descrição dele, né? O que o CTB traz sobre esse sinal. Esse daqui, tudo bem, tranquilo, mas tem outros que tem uma situaçãozinha mais interessante aí. Então, esse sinal aqui, como eu disse para vocês, por conta do espaço aqui da câmera, eu vou estar fazendo aqui, nessa posição, para vocês enxergarem como é o sinal. Mas o correto, né, seria assim, mas não tem como por conta do espaço. Então, o sinal é o braço levantado verticalmente com a palma da mão para frente, mais ou menos nesse formato aqui. O que significa isso? É ordem de parada. Então, opa, pare. Parada obrigatória para todos os veículos. Logicamente, para os veículos que ele está aqui determinando a parada, né? Quando executada em interseções, os veículos que já se encontrem nela não são obrigados a parar. Cuidado com essa parte final. Como assim, professor?
Na questão da interseção, você já sabe o que é uma interseção, né? A gente chama no popular de cruzamento. Então, vamos supor que está aqui o agente de trânsito e ele, opa, levantou aqui a mão, sinal de parada. Só que tinha um carro bem aqui já estava dentro da interseção. Aí, nesse caso, ele não vai ser obrigado, porque se ele parar, ele vai ficar fechando o cruzamento, ele vai acabar cometendo uma infração de trânsito aí. Então, ele, como ele já estava na interseção, ele continua a viagem dele. Agora, por exemplo, o outro que estava aqui chegando, os outros, aí vão ser obrigados a parar, beleza? Então, o sinal, o braço levantado verticalmente com a palma da mão para frente, é o ponto de parada obrigatório para todos os veículos. Quando executado nas interseções, quem já se encontra nela, né, não é obrigado a parar, segue viagem, mas quem está chegando é obrigado a parar. Esse outro gesto aqui, muito importante, então você já memoriza aí como é o sinal, qual é a descrição dele? São os braços estendidos horizontalmente com a palma da mão para frente. Mais ou menos como se fosse assim. Lógico que, como eu já disse, né? Dessa forma, mas trazendo para cá, para você entender, mais ou menos dessa forma. O que significa isso daqui? O que significa essa sinalização? É uma ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido de deslocamento. Então, por exemplo, os veículos que estão vindo dessa forma, os veículos que estão vindo dessa outra forma, vão ter que parar. Como ele fala ortogonalmente é que formam aí um ângulo perpendicular, não seria o mesmo que perpendicularmente. Quem está vindo aqui também nas costas dele, também vai ser obrigado a parar. Então, é como se fosse assim. Vamos supor que ele está aqui numa interseção e ele faz essa sinalização aí. Então, nesse caso, ó, quem está vindo aqui vai ter que parar, quem está vindo aqui também vai ter que parar, quem está vindo aqui tem que parar, quem está vindo aqui tem que parar. Os outros veículos aqui podem seguir, beleza? Então, cuidado com esse gesto aí, cuidado com essa palavra, né? Ortogonalmente, você já está entendendo o que é isso daí. Ele pode fazer assim também. Significa o quê? Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para frente, do lado do trânsito a que se destina. Então, ordem de parada para todos os veículos que venham em direções que cortem ortogonalmente, direção indicada pelo braço estendido, qualquer que seja o seu sentido de deslocamento. Então, nesse caso aqui, se ele tiver dessa forma, os veículos que estão vindo nessa direção vão ter que parar. O do outro lado, né, da mão dele que não está estendida, pode passar. Se for o contrário, vai parar desse lado, o restante pode passar. Como assim, professor? Trânsito a gente tem que sempre visualizar, né? Não tem como às vezes a gente ficar só pensando na cabeça como é que funciona. Então, deixa eu desenhar aqui para você entender. Então, se ele tiver aqui, ó, nessa posição, com o braço está aqui, ele não está com o braço estendido, pronto. Nesse caso, a proibição é para quem está vindo nessa direção. Quem está vindo aqui, por exemplo, vai poder passar tranquilamente, beleza? Já se ele colocar o braço na outra direção, colocar, estender assim, então está proibido. Quem está vindo aqui nessas posições, aqui não. Aqui pode passar direto tranquilamente, beleza? Já esse movimento, braço estendido horizontalmente com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais, mais ou menos assim. É o mesmo movimento que é feito pelo condutor. Só que lá no condutor, quando ele faz esse movimento, né, significa que ele, o condutor, vai diminuir a marcha ou vai parar. Então, vai reduzir a velocidade. O agente de trânsito, quando ele determina esse movimento, significa uma ordem de diminuição de velocidade. Que a pessoa tem que diminuir a velocidade. Então, você está dirigindo aqui, um agente de trânsito foi lá e ó, fez isso aqui para você. Significa que você está em alta velocidade, você tem que diminuir a velocidade. Esse ponto aqui é muito importante. Braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Então, o braço está estendido e eu tenho aqui, por exemplo,
uma luz vermelha, uma lanterna vermelha na minha mão. O que significa isso? Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Então, nesse caso, vai parar onde eu estiver apontando a luz. Apontei para cá, apontei aqui, apontei para cá, para lá. Onde eu apontar é a ordem de parada, beleza? O braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para determinado veículo, indicando, ó, naquele sentido vocês vão ser obrigados a parar. E essa daqui, a mais cobrada em prova aí, que é a ordem de seguir, que é dessa forma, ó, braço levantado com movimento de antebraço da frente para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás. Por isso que eu disse que é importante você conhecer a descrição, né? Porque braço levantado com movimento de antebraço de frente, ó, o antebraço aqui, né? Movimento de frente para a retaguarda. Isso que significa. E a palma da mão voltada para trás. Isso daí é a ordem de seguir. É esse movimento aqui que é feito. Cuidado, não é assim. Assim você está chamando para dançar um forró. Às vezes eu já vi na rua, já participei de várias instruções, e tá lá o agente de trânsito no meio do semáforo lá, aí ele fala assim, rapaz, são pessoas, tá me chamando para dançar um forró desse jeito aí. Não é assim. É dessa forma aqui, ó, o movimento. Beleza? Isso, como eu falei, com o braço estendido. Só que essa situação aqui, ela tem que ser acompanhada, o gesto do agente de trânsito, ele tem que ser acompanhado do apito. Porque muitas vezes o apito é que vai chamar a atenção. E outra coisa, o apito sozinho, ele não resolve muita coisa. Por quê? Imagina que o agente de trânsito, ele está aqui numa interseção e aqui ele apita. Pitou. E aí? Tem carro vindo daqui, tem carro vindo daqui, 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 e ele só apitou. Vamos supor, 2 apitos dizendo que era para parar. Sim, mas quem é que para aí? Então, os sinais sonoros, os sinais do apito do agente de trânsito, eles têm que ser acompanhados do gesto. Então, eu vou apitar aqui, pip, pip, sinal de parada, mas eu vou dizer, você que vai parar. Eu tenho que fazer o gesto dizendo, então, se eu vou dar pip, siga, eu tenho que me virar e dizer, vocês aqui vão seguir, beleza? Então, o que é que significa esses sinais, esses apitos, né? Se ele der um silvo breve, professor, o que é silvo breve? É um apito, pip, pronto. Isso daí significa siga, que vai liberar o trânsito no sentido indicado pelo agente. Se ele der 2 silvos breves, pip, pip, significa o quê? Pare. Então, o sinal, ele pega aqui, aí, pip, pip, significa que é para parar. Indicado de parada obrigatória. Se ele der um silvo longo, o que é silvo longo? É pip, e aí ele faz o sinal de diminuir a marcha, beleza? Então, cuidado com isso daí. Olha um bizu fortíssimo aqui do Soarinho, que às vezes confunde, né? 1, 2, o que significa? Você vai lembrar o seguinte. 1, você lembra de singular, né? Singular é 1. S de singular, você vai lembrar do S de siga. 2, já lembra de plural. P de plural, você vai lembrar do P de pare. Eita, bizu fortíssimo, hein? Carimba que é top. Então, isso aqui na hora da prova faz a diferença, porque confunde. Você fica, às vezes, sem saber, um silvo breve. Então, lembra singular. S de singular, S de siga. Então, um silvo breve, pip. Então, se eu tiver nessa ordem de seguir, né? Eu faço pip e faço o movimento da ordem de seguir. Se for parar, são 2. Pip, pip. E aí, faço o movimento da ordem de parada. Um silvo longo, mas breve, pip, pip, pronto, acabou. O longo é pip, já dou uma esticadinha, que é a questão de diminuir a marcha, beleza? Então, cuidado com esse ponto aqui, sempre acabado em prova. Vamos trabalhar agora com a sinalização semafórica, porque eu tenho 2 tipos de sinalização semafórica, né? Que aí entra a questão luminosa, nesse caso aqui, a sinalização luminosa. Eu tenho a sinalização semafórica de regulamentação, que acredito que muitos de vocês conhecem, mas tem também a semafórica de advertência. E aí, como é que funciona? O semáforo que é destinado para os veículos, ele tem a forma circular. Já o semáforo para pedestres e ciclistas, a forma é quadrada.
acho que vocês também já conhecem, só explicando aqui, porque o CTB gosta sempre de cobrar. Então, o semáforo destinado para pedestre, ele tem esse formato, é quadradinho. Já o para os veículos, o formato ele é circular. Beleza. E esse semáforo de pedestre, professor, como é que funciona ele? O semáforo de pedestre, ele vai ter só essas duas iluminações, vermelho e verde. Ele não tem um amarelo. Mas ele tem outra situação, que é o vermelho intermitente. Porque vamos analisar. Controle de fluxo de pedestres. O vermelho indica que os pedestres não podem atravessar. Beleza, então se está vermelho, o pedestre vai parar, vai respeitar a sinalização semafórica. Se tiver verde, assinala que os pedestres podem atravessar. Então está verde, ele vai passar, beleza. E o vermelho intermitente, professor, o que é isso? É outra cor? É outra? Não, calma, vamos analisar. Assinala a fase durante a qual os pedestres podem atravessar, está a ponto de terminar. Isto indica que os pedestres não podem começar a cruzar a via e os que tenham iniciado a travessia na fase verde se desloquem o mais breve possível para o local seguro mais próximo. Esse vermelho intermitente é como se fosse um aviso. Um aviso como, professor? Está aqui o semáforo de pedestre, quadradinho, aí está no verde. Vamos supor que isso aqui é 30 segundos. Aí vai. Quando, vamos supor, tiver com 10 segundos, vai ficar 10, 9, daqui a pouco vai voltar para o vermelho. Aí começa a piscar aqui o vermelho. Botar bem no popular mesmo, o vermelho fica piscando. Fica aparecendo, tá verde, mas já começa a aparecer o sinal vermelho. Significa o quê? Que daqui a pouco o verde vai sair e vai ficar vermelho. Então, quem está ali na faixa já tem, opa, peraí, deixa eu me apressar aqui um pouquinho, e daqui a pouco vai ficar vermelho. E quem está querendo iniciar, opa, tá verde, não, mas olha, já está avisando que vai, não, deixa eu ficar aqui, deixa eu parar e deixa eu esperar ficar verde novamente, porque mesmo na faixa de pedestre, se tiver um semáforo desse, o pedestre tem que respeitar o semáforo. Lembra nossas primeiras aulas, questão da prevalência, ordem do agente de trânsito prevalece sobre os demais sinais, demais normas de trânsito, o semáforo prevalece sobre os demais sinais de trânsito. Então, a faixa de pedestre é um sinal de trânsito, mas o semáforo prevalece sobre ela. Então, mesmo na faixa, se tiver o semáforo, o pedestre tem que respeitar. Então, se está vermelho, ele tem que parar. Então, esse vermelho intermitente, ele serve para isso. Ó, daqui a pouco vai ficar vermelho, então fica logo na sua aí, para não evitar acidente. É uma questão de segurança, né? Porque o pedestre que está na faixa, ele tem a preferência dele. Mesmo que o semáforo dos veículos fique verde, né? Isso aí também a gente já estudou. Mesmo que o pedestre está atravessando e o semáforo ficou verde para os veículos, mas os veículos têm que esperar ele terminar. Só que, por questão de segurança, né, eu já vou avisando para ele, opa, tem como você apressar um pouquinho, que daqui a pouco vai ficar vermelho, né? Então, isso é o vermelho intermitente. Então, o fluxo de pedestre tem essas três: o vermelho intermitente, que é piscando, podemos dizer assim, e o verde. Tranquilo? Já o fluxo de veículos, o semáforo para controle de fluxo de veículos, que é o que a gente conhece normalmente, são as três cores: vermelho, amarelo e verde. O vermelho indica parar, isso aqui a gente aprende na alfabetização, né? Primeira série, segunda série. Hoje não é mais isso, né? Acho que nem tem mais alfabetização, é o velho. Hoje nem sei mais como é, mas a questão agora tem o nono ano, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Mas eu sou do tempo da alfabetização, doutor do ABC, meu filho. Eu tinha um anelzinho, doutor do ABC. Eu me senti o máximo, que eu era doutor agora do ABC. Mas acho que nem sei se ainda tem isso aí hoje. Então, vermelho indica o quê? Parar. Amarelo, atenção, devendo o condutor já parar o veículo ali, salvo se isso resultar em situação de perigo. Porque muitas vezes a pessoa está vindo aqui, aí fica o amarelo. Aí, se ele frear, o que vem atrás pode bater. Aí ele, não, então eu vou passar. Aí ele passou no amarelo, mas o amarelo, o que acontece muitas vezes? A pessoa está aqui, fica o amarelo, aí bum, até acelera a velocidade, né? Para passar ali. Não, isso daí não é o correto. O correto é o quê? Amarelo, você para o veículo. E daqui a pouco vai ficar vermelho. Mas se isso daí, se você parar ali, gerar uma situação de risco, aí você pode passar no amarelo, beleza? E o verde indica permissão de prosseguir na marcha, podendo o condutor efetuar a operação indicada pelo sinal luminoso, respeitando as normas gerais de circulação e conduta.
Então, aqui, tudo bem tranquilo, né? O semáforo dos veículos, vermelho, amarelo e verde. Pode também ser nesse formato, vermelho, amarelo e verde. Só que olha uma situação interessante na hora da prova. O acendimento das indicações luminosas deve ser na sequência verde, amarelo, vermelho, retornando ao verde. Isso aqui poderia ser uma pergunta de prova, né? Assim, como é que começa? Porque quando você já chega no semáforo, ele já está trabalhando ali. Vamos supor, a primeira vez, o semáforo vai ser ligado. O acendimento das indicações luminosas deve ser na sequência o quê? Primeiro o verde, aí vou para o amarelo, depois o vermelho. Não é o contrário, que a gente pode pensar, né? Que vai descendo. Ah, primeiro o vermelho, depois... Não. Primeiro é o verde, aí depois amarelo, depois vermelho. Aí volta. Então, vai seguindo essa sequência. Então, o acendimento das indicações luminosas deve ser nessa sequência. Verde, amarelo e vermelho. Beleza? Cuidado com esse ponto. Pode também existir o semáforo dessa forma, mas cuidado, porque o semáforo dessa forma, só vermelho e verde para os veículos, ele é para uso exclusivo em controles de acesso específico, tais como praças de pedágio e balsa. Então, cuidado, porque nas vias públicas, né, o semáforo é esse daqui, tem que ter o amarelo. Quando é que eu posso ter só o vermelho e o verde? Ali é só o controle de acesso. Por exemplo, balsa, por exemplo, tem muitos lugares que chamam pontando, né? Que é quando você vai atravessar um rio com essa balsa, ou então praças de pedágio, para dizer, ó, vermelho, pare, vocês param, verde, vocês podem seguir. Então, só ali um controle mesmo de acesso. Quer dizer, você pode entrar, você não vai poder entrar agora. Como se fosse assim. Aí pode ser dessa forma, beleza? Cuidado com essa palavra exclusivo. Também eu posso ter a sinalização semafórica com símbolos, indicando aí o quê? A direção. Acontece muitas vezes o seguinte, tenho certeza que você já visualizou um semáforo nesse formato aqui. Por exemplo, ele tem aqui, está vermelho, mas ele pode estar verde assim. Então, significa... Então, colocar até diferente, que é o que normalmente acontece. Botar também até com a cor correta. Pronto. Posso ter ali dois semáforos, né? Fica um ladinho do outro. O que está indicando aqui? Que para dobrar à esquerda, está vermelho. Você não pode. Então, quem for dobrar à esquerda, não pode. Mas quem for passar, seguir em frente, tudo bem. Pode seguir em frente normalmente. E aí eu posso ter várias configurações desse semáforo aqui. Posso ter depois, deixa eu fazer aqui no, mais embaixo aqui a outra configuração. Fazer aqui, conta do espaço ali. A outra configuração é que pode existir a situação dos dois aqui ficarem verde, né? Espera aí. Pode existir a situação dos dois ficarem verde. Então, agora você pode dobrar e pode seguir reto. Pronto. Como pode existir a situação inversa? Pode ser que para dobrar esteja permitido, mas para seguir em frente esteja, nesse momento aí, não vai poder, beleza? E pode estar os dois no vermelho também. Então, esses sinais aí com símbolos podem estar isolados ou integrados num semáforo de 3 ou 2 indicações luminosas, é quando eu tenho a direção aí controlada, quando eu vou dizer para onde é que pode, para onde é que não pode. Eu tenho esse controle de faixa reversível, vermelho, verde, isso aqui acontece muito em quê? Muito em pontes, quando aqui, eu sei que muitos de vocês me assistem aí de todo o Brasil, tem aluno aí de todo o Brasil me assistindo, sala de legislação de trânsito, mas, por exemplo, em Teresina, existe uma ponte que ela tem 3 faixas de circulação. E aí tem um momento, por exemplo, pela manhã. Pela manhã, as pessoas estão indo para o centro, né? Estão indo trabalhar, estão indo para as lojas, estão indo fazer compras. Já à tarde as pessoas estão voltando do centro, estão voltando das lojas e tudo. Então, quando é pela manhã, eles liberam
esses dois fluxos aqui. E aí proíbe esse, que esse aqui está vindo e esses dois estão indo. Quando é à tarde, eles fazem o contrário. Eles vão permitir aqui, proibir esse daqui e vão permitir esses dois. Então, quem está lá, quem está vindo aqui, né, vai visualizar esse semáforo. Dizendo, ó, essa faixa 2 está proibida para você, essa faixa 2 está proibida para você, você vai ter que ir para cá. Só tem essa daqui para quem está indo nesse horário. Para quem está voltando, tem essas duas. Então, esse controle ou faixa reversível significa isso daí. Vamos agora para a sinalização semafórica de advertência. Que ela serve o quê? Para advertir da existência de um obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade. Então, ela está aí, compõe-se de uma ou duas luzes de cor amarela, cujo funcionamento é intermitente. Está piscando, alternado, no caso de duas, né? Indicando, opa, cuidado, que tem algum perigo. Como ele fala, a função é advertir a existência de um obstáculo, situação perigosa. Isso é a sinalização semafórica de advertência. Como eu falei no início, temos aí duas sinalizações semafóricas, né, de regulamentação, foram as que foram estudadas, e a sinalização semafórica de advertência, que é essa daqui, na cor amarela. Vamos analisar essa questão aqui, ó. Essa imagem indica gestos do condutor, informando o quê? Ele vai voar, professor. Não, se você olhar para uma pessoa, né, no carro e fazendo, é pessoa não, vai voar, isso aí, daqui a pouco o carro sai voando aí. Não. Significa o quê? Que ele vai diminuir a marcha ou parar. Dobrar a direita? Não, dobrar a direita só se o braço dele estivesse nesse formato. Dobrar a esquerda? Não, dobrar a esquerda seria assim. Seguir em frente? Não. Dobrar a esquerda e seguir em frente? Não. Correto. Diminuir a marcha ou parar. Então, muitas questões são cobradas dessa forma. Eles trazem. Eu botei essas fotos aqui porque normalmente são essas fotos que são cobradas em prova. Eu tenho até fotos mais bonitas para colocar aqui para vocês. Mas eu coloquei o que realmente está na resolução do CONTRAN, que é o que normalmente cai em prova, são essas imagens aqui, para você já estudar da forma como pode cair em prova. Beleza? Então, com isso a gente finaliza esse bloco. No próximo bloco, já deixando aí a curiosidade de vocês, vamos trabalhar com a sinalização vertical. Conhecer aí todas essas sinalizações, muita importância. Aí lembrar do tempo que você tirou sua CNH, lembra dessas placas aqui decorando tudo, né? Aqui não precisa tanto, pode cair em prova, mas não é como na prova do Detran, que você tem que decorar aí todas elas. Aqui o mais importante são os formatos, são as cores. Nós iremos estudar no próximo bloco, beleza? Forte abraço a todos e bons estudos.